Estamos de volta para ver agora Josué capítulo 3. E aqui em capítulo 3, agora eles vão finalmente entrar na Terra Prometida pela primeira vez. Então é uma história empolgante. Eu quero fazer como a gente fez em capítulo 2, eu quero ler primeiro o capítulo inteiro e depois a gente volta para ver o que acontece na história e a aplicação para a gente dessas coisas que a gente viu. Então, Josué, capítulo 3, vamos ler o capítulo, depois a gente volta a conversar mais. Josué 3:1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Vamos continuar. Versículo 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Então, eles estão entrando agora na Terra Prometida, eles estão saindo do deserto onde eles ficaram esses 40 anos, dando voltas no deserto, dando volta, ficando no mesmo lugar, só indo em círculos dentro do deserto, esperando as promessas de Deus, e agora finalmente eles vão entrar na Terra Prometida, eles vão atravessar o Rio Jordão e eles vão chegar no lugar que Deus prometeu para eles. Então, a primeira coisa que acontece aqui, eles chegam perto do rio, falam que tem 3 dias, estamos indo, estamos chegando, eles vão fazer aquilo que Deus prometeu. Eles chegaram perto
do rio, acamparam perto do rio, e agora Josué fala para eles o que eles têm que fazer. Ele fala como vai ser esse processo, e ele fala que a arca vai primeiro, e que eles têm que ter uma distância para poder ver a arca, porque a arca tem que ir primeiro, porque eles nunca passaram por lá. Eles estão indo para um lugar novo, um lugar diferente, e eles precisam seguir a arca. Eles não podem ter, eles têm que ter uma distância boa, porque é um número tão grande que se tem pessoas muito perto, ninguém vai ver a arca. Então eles precisam ter uma distância para deixar todo mundo olhar para a arca e ver onde é que Deus está indo. E precisam saber que Deus vai primeiro, e depois eles podem ir. Depois ele fala que eles precisam estar preparados espiritualmente para aquilo que vai acontecer, porque Deus vai fazer algo incrível, né? Então eles precisam estar preparados para isso. E Deus vai mostrar que Ele está com eles. Deus vai provar que Ele está fazendo isso, porque Ele vai mostrar que Ele chamou Josué. Josué vai ser exaltado diante do povo agora, porque Ele vai provar que é Ele que está fazendo quando abre o rio. Vai ser exatamente igual, não exatamente, mas vai ser parecido com o que aconteceu com Moisés quando eles atravessaram o Mar Vermelho. E agora o Rio Jordão vai acontecer a mesma coisa, para provar que o mesmo Deus que estava junto com Moisés agora está junto com Josué, para dar a vitória para eles nessa batalha. E os sacerdotes vão atravessar primeiro com a arca, e depois o povo vai seguir e vai entrar também onde o rio estava, e eles vão atravessar na terra seca. Muito legal esse capítulo. Algumas coisas importantes para a gente ver aqui nesse capítulo. A primeira coisa, não sei se eu quero falar sobre isso, mas eu acho importante. Mas eu não sei se eu quero. Antes de ficar bom, às vezes tem que piorar. Primeira lição pra gente aqui nesse capítulo. Antes de ficar bom, às vezes tem que piorar. Quando vai nascer um bebê, eu já passei por isso com minha esposa. Eu nunca passei por isso, mas minha esposa já passou por isso algumas vezes. E eu estava presente, e eu vi como era. Mas o que acontece, vai começar a sentir as dores de parto, né? E quando começam as dores, você sabe que está chegando a criança. Acontece que a mãe vai começar a ter essa dor, né? O corpo está preparando para fazer esse trabalho de parto. Então, é o momento que vai começar a ter dor, e a dor vai piorando, 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 antes de chegar a criança, antes de nascer, né? Depois do nascimento, eu não sei como, mas a mãe esquece de toda a dor. E ela fica tão feliz com a criança que veio ao mundo, que ela esquece a dor, e ela só quer amar a criança. Mas é interessante que muitas vezes, antes de acontecer aquela coisa boa, a gente tem dificuldade primeiro. E em versículo 15 aqui de Josué capítulo 3, é isso que acontece. Ele fala: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram nas águas. Estava na época da colheita, que significa que o rio subiu, tem mais pessoas tem mais água no rio, aumenta a quantidade de água, então a profundidade do rio vai aumentar, e a velocidade do rio também vai aumentar. Então existe a época da seca, que tem lugares do Rio Jordão que a água não passa do joelho.
num tempo seco, em alguns lugares do rio, mas o lugar que eles foram e o tempo que Deus chamou eles para fazer era o tempo que a água ia ser muito profunda ia ser muito maior e também ia ser muito mais rápido. E é isso que eu quero entender. Deus chamou o povo para atravessar o rio no pior momento. Deus chamou o povo para atravessar no pior momento. Deus chamou eles para fazer algo que não faria sentido, que não ia ser algo da cabeça deles, que ia ser contra toda a sabedoria do mundo e que teria que ser Deus. Você não pode fazer um plano para fazer isso acontecer. Só vai acontecer se é Deus. E se não é Deus, não vai acontecer. E às vezes Deus leva a gente para enfrentar esse tipo de coisa. Deus tem um plano, Deus vai fazer algo, mas antes de melhorar, vai piorar. Eles precisam ter uma prova de fé antes de receber essa promessa de entrar na Terra Prometida. E é uma preparação para coisas maiores. É para preparar a pessoa para maturidade, para viver o chamado de Deus. Em Romanos, com certeza já falei sobre isso, é uma passagem que eu gosto bastante, mas em Romanos capítulo 5, Paulo fala... não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A gente precisa dessas tribulações, porque isso vai produzir perseverança. Eles indo agora... vendo a fidelidade de Deus nessa primeira provação, eles vão provar que Deus é fiel. Chegando nesse momento, é difícil atravessar o rio nesse tempo. Mas quando chegar no outro lado, eles vão ter mais perseverança para as próximas batalhas, porque eles vão saber que isso foi difícil, mas Deus foi fiel. E eles vão ter mais esperança, porque eles sabem que Deus já foi fiel no passado, então Ele vai ser fiel de novo. Eles precisam de provações para ter mais perseverança, para ter mais esperança, para ter um caráter aprovado, para poder continuar cumprindo as promessas de Deus. É necessário para o homem de Deus, para a pessoa que quer ser usado por Deus, passar por tribulações, passar por provações, para poder ser preparado para a obra de Deus. Então, eles precisavam disso para poder viver o que Deus chamou eles para fazer. É interessante também aqui em Josué 3 que os sacerdotes precisavam fazer uma coisa diferente aqui. Moisés, quando ele fez, ele tinha aquela vara que ele tocou na água e abriu, né, no Mar Vermelho. Aqui, os sacerdotes vão ter que molhar seus pés. Aqui, o milagre vai acontecer só quando eles estão entrando na água. E geralmente é assim na minha vida. Eu quero chegar na água e eu quero que Deus abra tudo para que eu possa ver que Deus vai fazer, vai acontecer tudo certo e eu posso atravessar em terra seca tudo certo para obedecer. Mas eles têm que entrar na água, os pés vão molhar antes de abrir o caminho. E eles têm que ter fé suficiente para obedecer mesmo quando não está acontecendo nada. E essa é a fé que nós precisamos. Então, sim, é difícil. Eu não gosto de fazer dessa forma. Eu não gosto de ter que ter fé. Quando nós temos que ter fé, geralmente é porque está difícil, né? Eu só tenho que ter fé quando eu não tenho controle. Então, eu não gosto de ter fé.
Eu quero ter uma vida que eu possa ter controle de tudo, eu posso entender tudo que está acontecendo e eu posso fazer do meu jeito. Mas Deus nos leva a, a fazer coisas que a gente precisa depender dele e não fazer na nossa força. Às vezes, antes de melhorar, tem que piorar. Às vezes a gente precisa de provações para poder depender de Deus, crescer na nossa fé, ter perseverança e aprender a ter mais perseverança. Então, faz parte da obra de Deus. Uma outra coisa que nós temos que ver aqui, em Josué 3, versículo 3, ele fala que eles vão ter que seguir a arca. É interessante que eles vão ter que seguir a arca porque não tem receita. Deus não chega para eles e fala... Eu gosto de usar Google Maps. Eu fico dirigindo em lugares que eu não conheço, então eu preciso usar Google Maps, mas Google Maps vai mostrar todo o caminho, né? Geralmente eu confio no Google Maps, então já que eu confio, eu não preciso olhar para tudo primeiro. A minha cunhada, ela fez uma viagem esses dias e ela fica bem preocupada em viajar para um lugar que ela não conhece. Ela foi para Texas, ela e o marido estão pensando em se mudar para Texas, e ela foi de Flórida para Texas, é uma viagem de 2 dias, e ela queria saber o caminho. Eu já fui para Califórnia 3 vezes esse ano, então passei por Texas as 3 vezes, né? Então ela estava perguntando como era, ela estava querendo saber como chegar lá e como é. Então eu mostrei para ela o caminho, ela queria ver tudo, ela queria saber, eu vou para lá, depois eu vou para lá, ela queria ter certeza. Eu não fico tão preocupado porque eu já viajei tantas vezes com o Google Maps que eu confio, eu sei que vai saber a direção e vai estar tudo certo. Mas como ela nunca tinha feito isso, ela tinha muito medo. E ela queria ver passo a passo como vai ser. Deus não vai dar passo a passo pra gente. Deus não vai deixar a gente chegar e olhar antes. Vai ser assim, e depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e vai chegar lá, e vai ir pra lá. Ele não fala isso pra gente. Ele fala, não, você vai me seguir, eu estou com você, no momento certo eu vou falar. Às vezes vou falar depois do tempo. Às vezes Deus chega não no nosso tempo, o que no nosso tempo seria atrasado, mas no tempo dele é o tempo certo, e ele faz as coisas do jeito certo, mas nós temos que ter fé. A gente não vai ter todo passo a passo, a gente não vai ter uma receita, a gente não vai ter tudo preparado e explicado pra gente que vai ser assim. A gente vai fazer uma coisa, depois a gente vai ter que ouvir e a gente vai ter que obedecer o que ele está fazendo. E a arca é essa imagem de Jesus, né? A arca é a lei de Deus. Dentro da arca nós temos a lei de Deus e eu não sei como que chama, mercy seat. Vamos ver 2 versículos, Romanos 3, 25. Isso é Jesus cumprindo. Êxodo 25, talvez. Estou vendo as minhas anotações. Jesus cumpriu o que estava na Arca da Aliança, mas eu não lembro a palavra disso que ele fala. Ele fala em Êxodo 25 sobre a Arca da Aliança e as coisas que tinha dentro da Arca. Ele fala do tamanho, versículo 10, fala sobre o ouro puro, em versículo 11, ele fala sobre esses 4 argolas de ouro para ela e prendas em seus 4 pés. Ele vai falando sobre o que tem, mas na arca era esse lugar chamado lugar de misericórdia, mercy seat em inglês.
Como que fala isso? Um lugar de misericórdia. Mas tinha a lei de Moisés e tinha esse assento de misericórdia, o lugar que Romanos 3:25 vai falar assim: Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrado a sua justiça em sua tolerância, haver deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eles foram justificados no tempo de Moisés, no tempo da lei, no tempo da lei, eles foram justificados quando o sangue do sacrifício foi derramado sobre essa coisa que ele está falando aqui, o lugar de propiciação, que é o que ficava dentro da arca, né? Essa coisa que ele está explicando lá em Êxodo 25, com as asas e o assento de misericórdia, não sei se é isso. Mas Jesus derramou seu sangue para que agora a gente pode ter, ele cumpriu a lei e agora ele é a propiciação para a gente. Então, na arca tem essa imagem da lei e essa imagem do sacrifício, né, que trazia propiciação. Agora Jesus cumpriu a lei e ele é propiciação para a gente, para ser livre da lei. A lei já foi cumprida e agora a gente tem acesso a Deus porque Jesus foi suficiente. E agora Jesus é cheio de graça e verdade. Na arca tinha a imagem da verdade, que é a lei de Moisés, e da graça, que é essa coisa da propiciação, do sacrifício. Jesus cumpriu essas coisas e Jesus é a arca em nossas vidas. Nós não temos mais a arca da aliança, que foi uma imagem, nós temos a pessoa de Jesus. E a arca tinha que ir primeiro. Agora nós temos Jesus, que foi primeiro, e nós temos que seguir Jesus. A gente nunca foi para lá. A gente nunca foi nesse caminho, como está falando aqui em Josué. A gente está indo para um lugar novo. Então, eu não tenho toda a receita de como fazer. Eu não tenho Google Maps para me levar lá, mas eu tenho Jesus. Eu preciso seguir Jesus, igual que eles tinham que seguir a arca. A gente nunca passou por lá. A gente nunca passou por aqui. Esse caminho que a gente está indo hoje é uma coisa nova. A gente está passando por coisas novas. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Ele é nosso bom pastor. Ele é o cabeça da igreja. O cabeça, né, da igreja, a cabeça é o que fala a direção. Né? É o que fala o que fazer, como o corpo tem que agir para fazer o que está na mente, que está na cabeça, que a cabeça está falando para o corpo fazer. O corpo só consegue fazer se está conectado à cabeça. Nós temos que obedecer Jesus. A gente nunca passou por aqui. A gente nunca fez isso antes. Então nós temos que ouvir de Jesus. A arca é essa imagem para a gente de Jesus e a gente precisa seguir a arca. Ele vai chamar a gente para fazer coisas diferentes, coisas que a gente nunca fez antes. Eu sei que na minha vida Deus tem me chamado para fazer algumas loucuras. Deus me chamou para sair do meu país, ir para um lugar que eu não conheço a língua e a cultura e com 21 anos de idade começar a plantar uma igreja, pastorear pessoas, ensinar a Bíblia e depois ele me chamou para começar uma escola da Bíblia. Ele me chamou para adotar 3 crianças de uma vez, que a gente foi de uma família de 3 filhos, né? Uma família de 5 para uma família de 8 em um dia, e a gente adotou 3 crianças de uma vez.
Deus tem chamado a gente para fazer algumas loucuras, mas por que a gente consegue fazer? Porque Jesus vai na frente. Porque estamos seguindo Jesus. E sozinho eu não posso fazer. Sem Jesus não tem jeito. Eu não consigo, não posso, não quero. Mas se Jesus está na frente, eu posso ir para um lugar novo, posso ir para uma coisa diferente. Se Jesus está na frente. Não posso fazer sozinho, mas com Jesus eu posso. É interessante que eles estão seguindo os sacerdotes, eles estão seguindo a arca que deu essa direção, né, que eles vão seguir. E o que é que a arca vai fazer? Lembra que a gente tem medo porque a gente está atravessando o rio, indo para o outro lado, e o rio é grande e forte nessa época. Vai ser Deus vai provar que é Ele, porque eles vão fazer um milagre, e o rio vai abrir. Eles vão seguir a arca, sabendo que a presença de Deus vai com eles. A arca mostra a presença de Deus. Eles estão indo onde a presença de Deus está indo, então tá tudo certo. Mas é interessante que depois de chegar no outro lado, o rio vai voltar. O rio vai ficar lá como barreira. E ainda vai ficar grande e forte. E eles não vão poder voltar. É interessante que depois de obedecer, eles não podem pensar, não gostei, não quero mais, eu quero voltar. O passo de fé é tão grande que eles vão ter que continuar. Chegando no outro lado, eles sabem que agora não tem volta. Chegando no outro lado, eles vão ter que obedecer e eles vão estar no lugar do inimigo agora. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente ia para um lugar chamado Busch Gardens, que tem montanha-russa, tem várias coisas legais. Só que eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu. Na verdade, eu tenho 3, só que o mais velho era... não sei o que falar dele. ele era diferente. E ele não gostava de fazer as coisas com a gente. E a gente também não gostava de fazer as coisas com ele. Eu gosto dele hoje, mas quando a gente estava crescendo, a gente achava ele muito estranho. Mas eu e os 2 irmãos mais velhos, que a gente só tinha 1 ano e meio de diferença. E depois meu irmão mais velho tinha 1 ano e meio de diferença, e depois o outro mais velho que ele também tinha 1 ano e meio de diferença. Então tinha uma época que era, se eu tava com 14, era 14, 15 e 16. Tinham alguns meses que era assim. Então a gente fazia tudo junto, a gente sempre fazia as coisas, só que eu, sendo o menor de nós 3, depois de 8 anos, a gente adotou outras crianças. Meus pais adotaram mais 3, mas isso foi bem depois, quando eu estava mais velho. Mas quando era eu e os meus 2 irmãos mais velhos, a gente ia para esse lugar, Busch Gardens, e tinha montanha-russa, mas eu tinha medo. E eu, sendo menor, eu às vezes não queria fazer as coisas, mas eles achavam engraçado quando eu não queria fazer as coisas. Então, eu queria ter coragem, eu queria fazer as coisas, porque eu queria ser grande igual eles. E a gente ia na fila, a fila demora meia hora para chegar, às vezes mais. Você fica lá esperando, e quando você tem 10 anos, 11 anos de idade, você não gosta muito de esperar. Então parece que está demorando dias para chegar lá. E você chega lá na frente, agora é a sua vez. E eu olhava para aquilo que ia acontecer, as pessoas que iam na minha frente, que saíam dessa montanha-russa. Eu ficava com muito medo e eu pensava, não sei se eu consigo fazer isso. Meus irmãos entravam, sentavam e eu pensei, não consigo. E eu saía do outro lado e eu ia embora. Eu não ia com eles. Eu fiz isso várias vezes quando eu era menor. Agora eu gosto mais, agora eu sou um pouco mais corajoso que antes. Mas
Mas naquela época eu tinha medo. E eu ia para o outro lado e eu saía. Eu ia toda a fila até chegar lá na frente. Mas quando eu chegava lá, eu não tinha coragem. Eu não conseguia fazer. E a gente, vivendo pela fé, chegando lá na frente, não tem essa saída. Deus nos leva para lugares que não tem saída. Você escolheu, agora você tem que viver pela fé. E é uma dificuldade para a gente, porque assim nós temos que depender de Deus. Não tem outra saída. Você vai para os lugares que, se Deus não faz, você está perdido. Você não tem como voltar para trás, você não tem como ir para um outro lugar. Você tem um inimigo na sua frente, você tem uma barreira, um rio atrás, e você não tem como fugir disso que você está fazendo. Mas Deus é fiel, Deus é suficiente, e nós podemos confiar nele. E eles tiveram que enfrentar o inimigo porque Deus levou eles a um lugar de dependência. Eles têm que depender de Deus e não existe outra coisa que eles podem fazer. Eles foram levados para esse lugar, mas eles vão olhar para Jesus. Eles vão olhar para Deus para ser suficiente por eles. Com Moisés, eles reclamavam, eles tinham medo de tudo. Eles falaram que Moisés, você nos levou até aqui para morrer, a gente só vai morrer aqui no deserto. Mas aqui eles vão, nesse lugar, eles vão atravessar o rio, eles vão para o outro lado, vão ter um inimigo na frente, mas eles não vão reclamar nenhuma vez. Por quê? Porque eles têm compromisso. Eles têm compromisso com Deus agora. Eles não tinham no tempo de Moisés, mas agora eles têm compromisso com Deus. Então eles vão chegar até o final, eles vão obedecer completamente e Deus vai ser suficiente por eles. E eles vão receber as promessas. Mas eles têm que ter dependência e perseverança. A última coisa que eu queria ver aqui nesse capítulo, antes da gente terminar o capítulo 3, era sobre essa parte que ele fala. Eu não lembro qual que é o versículo, mas eu quero ver aqui. Josué, capítulo 3. Versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aqui ele fala: você está fazendo uma obra espiritual. É interessante o que Josué não pediu deles. Ele não pediu para construir uma ponte para ir para o outro lado e depois, se não dar certo, a gente pode voltar. Ele não pediu para construir barcos para levar todo mundo, porque se não dar certo, a gente pode voltar. Ele não pediu para preparar armas para ir para a batalha, porque o inimigo está no outro lado. Ele não pediu para fazer preparação para as coisas físicas que eles iam saber que iam precisar. Eles estão indo contra um inimigo que eles sabem que é um inimigo por causa dos espiões que entraram. Eles não estão preparando para a batalha, eles não estão preparando para atravessar o rio, eles não estão preparando para as outras coisas. O que eles estão preparando? Estão preparando o coração, estão preparando o espiritual. Eles estão sendo santificados. Nós precisamos focar em Jesus primeiro. Em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, começando no versículo 25, ele fala: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora
que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Amém? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E agora ele vai falar o que é para fazer. Olha isso. Versículo 33 de Mateus 6. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A gente vai ter problemas, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas nós temos que olhar para Jesus em primeiro lugar. O espiritual tem que estar em primeiro lugar. Eles não prepararam as coisas físicas, eles não prepararam as coisas para ir para a batalha, eles não prepararam um barco para atravessar, eles prepararam um coração para receber a terra prometida. E é isso que Deus está falando para a gente também. Nós precisamos preparar nossa vida espiritual em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Se nós vamos receber a terra prometida, nós vamos ter que ver milagres de Deus, nós vamos ter que ver o cuidado de Deus, nós vamos ter que ter perseverança, nós vamos ter que ter fé e dependência no Senhor. Mas nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar do espiritual primeiro e deixar Ele cuidar das outras coisas. Nós temos que confiar. Nós temos que ser fortes e corajosos para confiar no cuidado, na direção de Deus em todas as coisas. Então, Josué tem muito para nos ensinar. Deus está fazendo algo em nossas vidas e nós temos que olhar para Ele e não para as nossas circunstâncias, não para a nossa própria vida, não no que a gente quer fazer e como nós queremos fazer. Nós temos que olhar para Jesus. E assim a gente vai receber as promessas de Deus, Ele vai cuidar das nossas vidas e Ele vai fazer o que Ele quer fazer para a glória dEle e para o nosso bem. Amém? Então, foi capítulo 3. Depois a gente vai voltar e ver capítulo 4, que também é uma história legal. Mas, por enquanto, foi isso. Josué capítulo 3. Deus abençoe.